Você já parou para pensar que os anjos que a gente conhece provavelmente não são assim? Com aquela carinha alegre, asas fofinhas cara de criança, com os cabelos enrolados, tipo o Cupidô dos namorados. Pois é, essa imagem que temos na cabeça vem dos deus grego do amor, das histórias populares aos desenhos animados. Mas se você abrir a Bíblia, vai encontrar algo completamente diferente, muito mais estranho, muito mais assustador. Esses são os anjos biblicamente certos. E acredite, eles não são nem um pouco lindos. Se você acha que vai ver um anjinho de asas brancas cantando Holy, 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 prepare-se para ter sua mente perturbada. Mas afinal, por que esses anjos são tão assustadores? O que a Bíblia realmente diz sobre eles? E como chegamos a essa imagem quase caricata dos anjos como quero, do céu? Vamos entender juntos. Quem são os anjos? A palavra anjo vem do grego ágelos, que significa mensageiro, e no hebraico amalak, malaaka, que também quer dizer mensageiro ou cumprindo ordens divinas. Ou seja, a função principal deles é justamente essa: entregar mensagens de Deus, agir como seus emissários. Mas se você acha que são apenas mensageiros bonitinhos, está enganado. No Antigo Testamento, por exemplo, encontramos relatos de anjos fazendo coisas bem violentas, assustadoras e, em muitos casos, totalmente fora do que imaginamos. Já ouviu falar do anjo da morte na história do Êxodo? Aquele que passou pelo Egito e matou todos os primogênitos? Esse era um anjo, e não um anjo qualquer. Tem também o anjo que matou 185.000 soldados assírios em uma única noite, em 2 Reis, 19:35. Não parece muito o perfil do bom velhinho com asas, não é? E sabe, o que é mais estranho? Quando esses anjos aparecem, eles nem sempre têm aquela forma humana que estamos acostumados. O que a Bíblia descreve sobre eles é no mínimo perturbador. Pegue a visão do profeta Ezequiel, por exemplo. Ele descreve seres chamados querubins. Mas eles não são aquelas criaturinhas fofas de bochechas rosadas. Ezequiel diz que eles têm 4 rostos diferentes: o de um homem, o de um leão, o de um boi e o de uma águia. Eles têm 4 asas, pernas retas com cascos parecidos com os de bezerros, e o corpo deles brilha como bronze polido. Eles são como bestas mitológicas, misturando partes humanas e animais. E não existem referências a rostos sorridentes ou olhos meigos. Muito pelo contrário. Na visão eles se movem como relâmpagos, com fogo e raios emanando deles. Algo que mais lembra um pesadelo cósmico do que um anjo bonzinho. E não são só eles. Temos também os serafins descritos no livro de Isaías, que têm 6 asas, 2 para voar, 2 para cobrir o rosto e 2 para cobrir os pés. E o mais impressionante, eles cantam sem parar, repetindo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A palavra serafim vem do hebraico saraf, que significa queima ou queimador. Ou seja, eles são literalmente os seres ardentes. Curiosamente, saraf também era usada para designar cobras venenosas no deserto. O que dá uma ideia de algo perigoso, mortal e não acolhedor. A resposta está na história da arte e da cultura. Durante a Idade Média e o Renascimento, a Igreja Católica adotou imagens de anjos que fossem mais acessíveis e confortáveis para as pessoas. Símbolos de paz, proteção e bondade. Assim nasceram as imagens dos anjinhos com rostinhos infantis. As asas delicadas, as túnicas brancas e a aura luminosa. Mas essas imagens foram se afastando muito do que a Bíblia realmente descreve. Se os anjos são tão assustadores,
Porque Deus os usa para enviar mensagens e proteger seu povo. Talvez porque eles não sejam apenas anjinhos, mas seres poderosos, aterrorizantes que representam a majestade e o mistério de Deus. A aparência estranha e até mesmo assustadora dos anjos serve para mostrar que eles não são humanos. Eles vêm de uma dimensão totalmente diferente, onde as regras e a lógica são outras. Eles não existem para serem fofos, mas para cumprir um propósito divino, muitas vezes ligado ao julgamento, proteção ou revelação de mistérios que vão além da nossa compreensão. Da próxima vez que pensar em anjos, não imagine só aquelas figuras bonitas e suaves. Pense em seres que transcendem a nossa realidade, com uma aparência que mistura o belo e o assustador, o humano e o divino. Eles são mensageiros de um mundo criado por Deus, um mundo de poder, mistério e reverência. E talvez essa estranheza toda sirva para nos lembrar que o divino não é necessariamente confortável ou compreensível para o nosso conhecimento. Deus seja louvado.